está na página 12 do livro, tá bom? Página 12 do livro, a gente vai fazer agora, beleza? Página 12 Peraí, do deixa eu livro. pegar o livro. Pega aí a grafite, pega aí a borracha, que a gente vai fazer agora a página 12, tá bom? É ainda relembrando a aula passada, por isso que eu deixei pra gente fazer hoje o exercício, porque aí a gente vai relembrar o que a gente estudou na aula passada, tá bom? Isabela, É você não livro. fica me enrolando não, viu? É pra fazer atividade, não é pra ficar assistindo nada não, viu? Aham, tá bom. Então, gente, tá aqui, ó. A gente tem que entender que esse F aqui, pra nós é F de força, tá bom? E nessas situações que a gente tá vendo aqui, ó, a gente tem força, né? Força, né? Pra mim, Paulista, força, tá bom? Então, esse F aqui é de força, tá certo? E a gente tá vendo aqui, ó, que essa esfera, a bola, né? Essa bola, ela vai sofrer uma ação de duas forças agindo na mesma direção ou na direção contrária, tá? Então, preste atenção aqui, ó. A gente tem que ver a questão da aceleração do conjunto em cada situação que está sendo apresentada aqui. Primeiro, na questão A. A gente tem essa força aqui, ó, que a gente vai chamar de força 1, tá? Essa força 1, ela tem 6 newtons, como você tá vendo aqui, ó. Essa força 2, ela tem 1 newton, né? O que a gente faz? Que cálculo que a gente faz quando a gente tem duas forças resultantes movendo essa esfera em lados opostos? O que a gente faz? Exatamente. Que coisa boa vocês falaram agora, hein? Então, primeiro é necessário calcular a força resultante e a gente está vendo que essas duas forças aqui, elas têm sentidos diferentes, sentidos contrários. Então, quando a gente tem dois sentidos contrários, a gente faz o quê? Uma subtração. Eu tenho F1 que vai ser F1 menos F2, tá? F1 é 6 newtons, F2 é 1 newton. Como que fica o cálculo? 5F, brings F to pay respect. Então, vai ser 6 menos 1. Tá dando pra você acompanhar aqui, ó? Tô respondendo aqui, ó. 6 menos 1, né? A força 1 é 6, a força 2 é 1. 6 menos 1 igual a 5. Então, o resultado é força resultante vai ser igual a 5 newtons. Certo? Só que agora eu preciso saber a questão da aceleração, porque o problema tá pedindo isso. Certo? Eu tenho que saber a questão da aceleração a respeito aqui das esferas, tá? Sabendo que a esfera pesa, ou no caso, não é que pesa, né? Mas é que a esfera tem 5 quilos de massa. Então, eu tenho que determinar a aceleração dela, sabendo que ela tem 5 quilos de massa e sabendo que aqui eu tenho força resultante de 5 newtons. Então, para a gente determinar a aceleração, a gente tem que utilizar a segunda lei de Newton, certo? Qual que é a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Força resultante é quanto? Que a gente achou aqui, ó. 5 newtons. 5. 5 vai ser igual a massa. A massa é quanto? 5. Vezes a aceleração. A aceleração é que eu quero descobrir. Então, eu tenho aqui, força resultante é 5, massa é 5, certo? Então, força resultante é 5 igual a 5. Como é que eu faço para determinar isso? Eu vou ter que inverter, né? Então, eu vou ter que fazer o quê, ó? Eu vou ter que pegar 5, que é igual a 5 vezes a aceleração, não é isso? Então, eu vou pegar a aceleração, que vai ser igual a 5 dividido por 5. Né? Aqui é vezes, eu vou virar, né? Vou fazer a operação que é considerada a prova real, né? A operação contrária. Então, eu vou colocar a aceleração aqui e vou fazer 5 vezes 5. Então, aliás, 5 vezes 5 não, 5 dividido por 5. Então, para a gente determinar a aceleração, a gente tem que pensar isso. 5 vezes a aceleração, que é igual a 5. Então, tá aqui, ó. 5 vezes a aceleração é igual a 5. 5 vezes 1. Né? Então, a aceleração dessa bola vai ser 1 metro por segundo, tá? Porque 5 vezes 1 é igual a 5. Então, ó, força resultante, né? Que no caso aqui a gente tem uma formulazinha, né? Força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é 5, que vai ser igual a 5 vezes 1, certo? 5 vezes 1 é igual a 5. Então, força resultante 5, massa 5, aceleração 1.
Então, a aceleração é igual a 1 metro por segundo. Agora, a gente vai fazer esse daqui, ó, seguindo esse mesmo padrão aqui. Aqui já é diferente a situação. A gente tem uma esfera com 5 quilos em sua massa. E agora eu já tenho a força resultante 1, ela é 6 newtons, que é essa daqui. A força resultante 2 é 4 newtons. Ambas estão na mesma direção, certo? Adição. Adição, muito bem. Então, aqui, olha o que a gente faz. A gente, para calcular a força resultante e elas agem no mesmo sentido, então a gente faz uma soma. Se elas agirem em sentidos opostos, em direções opostas, a gente faz uma subtração. Se elas tiverem o mesmo sentido, a gente faz uma adição. Então, aqui vai ficar 6 mais 4. Força 1 é 6, força 2 é 4. 6 mais 4 é igual a 10, não é isso? É. Pronto. Agora você tem que utilizar aquele critério. Para você determinar agora essa questão aqui, ó, da aceleração, você tem que ter em mente essa formulazinha aqui, ó. Força é igual a massa vezes aceleração, tá? A força resultante, eu já sei que é 10, tá aqui, 10 newtons. Eu já coloquei aqui. Ela vai ser igual a massa é 5 quilos, tá aqui, vezes a aceleração. Me diz uma coisa. Que número? 2. Como é que você sabe? Deixa eu perguntar. Que Dois. número que vezes 5 vai dar aqui a força resultante 10? Cara, eu tô falando, é 2. Muito bem, isso aí, pronto. É porque vai pro vídeo, o vídeo vai pro YouTube pra ficar bonitinho. Então tá aí, ó. 5 vezes quanto? 5 vezes 2. Então a aceleração é de 2 metros por segundo. Então perceba que quando a gente tem lados opostos, a gente vai fazer uma subtração, muito provavelmente o módulo de aceleração vai ser menor. Quando a gente tem lados ou sentidos iguais, a gente vai fazer aqui uma adição e muito provavelmente a gente vai ter uma aceleração maior, certo? Aqui agora, ó, na pergunta 6. Ah, por falar nisso, todo mundo copiou aqui? Ou quer uma printada de tela? Alguém quer alguma coisa? Quer um café da manhã também? Alguém quer Pode passar para a próxima? Pode. Então, beleza. Pergunta 6 e pergunta 7, ó. Na 6 é para você marcar as respostas corretas, né? Entre as opções abaixo, quais são as características das forças de um par-ação e reação? Atuam no mesmo ponto? Não. A ação e reação é a segunda lei de Newton, lembra? Para toda ação existe uma reação igual e contrária. Tem a mesma intensidade. Isso, muito bem, tem a mesma intensidade, ótimo. Tem mais uma afirmativa correta aqui. Se a reação... Não se cancelam. Exatamente, muito bem. Se elas têm reações iguais e contrárias, elas não têm o mesmo sentido nunca, certo? As ações e reações acontecem em sentidos opostos. E elas não atuam no mesmo corpo. É aquela ideia do dedinho no pé da cadeira, né? Você bateu no pé da cadeira, mas a cadeira também te empurrou para trás, certo? Então, elas têm ação em corpos diferentes, com a mesma intensidade, elas não se cancelam e elas não têm o mesmo sentido. Cadeira que sai A 7. A Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49 newtons. Pode-se então afirmar que o pacote de arroz atrai a Terra com uma força de 49 newtons, atrai a Terra com uma força menor do que 49 newtons, não exerce força nenhuma sobre a Terra, repele a Terra com uma força de 49 newtons, ou repele a Terra com uma força menor do que 49 newtons. Letra B. Repele a Terra com uma força menor do que 49 newtons. S, não existe. Letra B. Ó, presta atenção, a Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49 newtons, tá? Então, pode-se Letra B. afirmar o quê? Que a Terra... Letra B. Que atrai a Terra com uma força menor do que 49 newtons? Pra mim é. É? Alguém tem uma outra ideia aí, não? É ele, viu? AD, tia, AD. AD? Repele a Terra? Uhum. Pronto. A gente está falando de atração gravitacional, certo?
Se a gente tá falando de gravidade, ela vai repelir? Não exerce força nenhuma sobre a Terra? Mas a gente não tá falando de gravidade? Então, a gravidade, ela não atrai as coisas pro centro da Terra? Ah, tá Então, certo. o que será? Pra mim é a letra B. Letra B? Pois é. Pra mas- mim é a D. Opa, voou. É a letra A, viu, gente? Ah, não tá querendo... É a letra A, viu? Coloque aí. Vou mostrar pra vocês aqui A no de grupo. árvore. É a letra A de árvore. Faz que nem uma aluna minha que eu tava ensinando esses dias. É a letra A de pé de pau, tá bom? Ó, na moral. É a letra A, viu? Porque se o pacote de arroz tem 49 newtons de força, a Terra então vai também exercer a força de 49 newtons, tá? 49 newtons vocês têm que saber que é o peso que ele exerce, tá? Porque peso e massa são duas coisas diferentes, a gente vai ver isso bem agora. A número 8 tá assim, ó. Uma pessoa está empurrando um caixote. A força que ela exerce sobre o caixote é igual e contrária à força que o caixote exerce sobre ela. Isso é normal. É a segunda lei de Newton, a força da ação e reação. Sai do canto. Como é que essa relação acontece, né? A relação dessas forças nessa situação. A pessoa pode mover o caixote porque aplica força sobre o caixote antes de ele poder anular essa força. A pessoa poderá mover o caixote porque as forças citadas não atuam no mesmo corpo. A pessoa poderá mover o caixote se tiver uma massa maior do que a massa do caixote. A pessoa terá grande dificuldade para mover o caixote porque não consegue exercer uma força sobre ele maior ou nenhuma das alternativas. Aí você quebra minhas pernas. Calma aí. Aí quebrou minha cabeça. É mesmo? C, eu acho que é C. A C. Eu botei que era C. Então, peraí. Em vez de ser caixote, vamos colocar o Arthur. Vamos colocar o Arthur. Só uma duvidazinha. Tá? A Eu caixota posso de quê? empurrar o Arthur Madeira, quando? papelão? Eu posso empurrar o Arthur quando a minha força aplicar sobre ele antes dele anular a minha força. Eu posso empurrar o Arthur porque as forças que estão citadas não atuam no mesmo corpo. Um mosquito. Não, presta atenção. Eu posso empurrar o Arthur porque a minha massa é maior do que a dele. Eu posso empurrar o Arthur porque as nossas forças não conseguem exercer uma força sobre... Eu não consigo exercer uma força sobre ele maior, ou nenhuma das alternativas está certa. Quando é que eu posso empurrar o É Arthur? o C. C. D de Eu acho que dado? Ele exerce uma massa maior do que ele. Pra mim é por peso. Então eu não consigo exercer uma força... Eu não consigo exercer uma força sobre ele maior, porque a força dele é maior do que a minha? Não, se você pensar aqui, É a ó, C. não é a C também não. A força é a B, gente. É a B. Por que que eu posso mover o Arthur? Porque a minha força e a força dele não está no mesmo corpo. Ele tem uma força e eu tenho a minha força, mas eu posso empurrar ele e ele pode me empurrar de volta. Entendeu? Mas eu empurro ele porque eu tenho uma força e ele me empurra porque ele tem outra força. Certo? Então, Ó, quem vai ganhar é lembre-se. Patrícia. Como a gente falou aqui, ó, nesse exercício aqui, ó, a gente falou nesse exercício aqui, ó, Com mais peso. as forças têm a mesma intensidade, elas não atuam no mesmo corpo, elas não se cancelam e elas não têm o mesmo sentido, tá? Então eu posso empurrar ele porque as forças não estão atuando no mesmo sentido. Se eu empurrar ele, ele está me empurrando na direção contrária. Então eu posso empurrar ele, ele pode me empurrar, né? Então aqui, ó, as duas forças não estão atuando no mesmo corpo, por isso que eu posso empurrar ele, certo? Deixa quieto. Vou conectar o vídeo para Então vamos aí, gente, pega aí o livro de vocês, abre aí, tá bom, na página 13, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais forças, beleza? Bom, gente, como vocês podem ver aqui, ó, a gente tá aqui na página 13 do nosso livro, e eles estão falando aqui sobre as principais forças que vão exercer algum tipo de resistência sobre os corpos. Então aqui na página 13 está falando assim, ó: inúmeras forças atuam sobre os corpos ou objetos em várias situações cotidianas,
E a gente utiliza o que? As leis de Newton para compreender essas forças. Então, a gente tem a força gravitacional. A força da gravidade nada mais é do que a força de um corpo maior sobre um menor. Então, a gente sabe que o planeta Terra, ele exerce uma gravidade maior sobre nós, uma atração gravitacional maior sobre nós, porque nós somos menores em relação ao tamanho da Terra. A gente também tem a força... A gente também tem a força aplicada, a força de arrasto, que a gente viu um pouco na aula passada, né, falando a respeito dos paraquedistas, a força de tensão, a força magnética, a força elástica, mas hoje a gente vai ver algumas em especial, que eu vou mandar até os vídeos para os meninos que estão lá no grupo, e a gente vai assistir aqui, tá bom? Novo. Ó, a gente vai falar um pouquinho sobre força-peso, certo? Então, ó, aqui tem um exemplo seguinte. A gente tem uma moeda e a gente tem uma pena. Se a gente soltar eles dois ao mesmo tempo, a gente vai perceber que a moeda, ela cai primeiro do que a pena. Por que isso? Porque a pena, ela vai exercer uma certa resistência com o ar, né? Não é que ela é mais leve, não existe isso. É porque num ambiente onde tem oxigênio, a gente vai ter várias resistências que a moeda não influencia, que a moeda não tem essa resistência, não é igual a da pena. A pena, ela vai ter um espaço, vamos dizer assim, um volume um pouco mais distribuído, né? Elas podem até ter o mesmo volume, vamos dizer assim, a questão de massa, elas podem até ter a mesma massa, mas como a pena, ela tem uma estrutura diferente, ela vai deslocar mais ar para ela poder se movimentar, né? É mais larga, mais fina, mais estreita do que a moeda, né? Então ela vai deslocar mais ar. Um pouco mais leve. Não, ela não é leve. A pena vai caindo lentamente, tipo, balançando pro lado, pro outro, caindo. Não é que ela é mais leve. É, por exemplo, você pega aí um papel, uma folha de papel do seu caderno, né? Se você pegar essa folha de papel e soltar ela no ar, né? Ela não vai cair da mesma maneira que se você fizesse dela uma bolinha de papel. E é a mesma folha, tem a mesma massa. Você concorda comigo? Ela tem a mesma massa. Você pega a mesma folha, solta ela sem amassar, ela vai cair lentamente. Porque ela tem uma outra estrutura, ela vai deslocar mais ar. Se você pega essa mesma folha, faz dela uma bolinha de papel, ela vai cair mais rápido, porque ela tem uma outra estrutura, ela vai, assim, afastar menos ar. Então, é a mesma coisa que acontece aqui com a moeda, é a mesma coisa que acontece aqui com a nossa pena. Se você coloca os dois num lugar, uma câmara de vácuo, por exemplo, onde não tem oxigênio, elas vão cair juntas, porque não vai ter mais aquela resistência, certo? Aqui a câmara de vácuo não tem o ar, certo? Por que que isso acontece? Isso acontece porque a estrutura dos objetos, quando eles caem, eles vão, assim, ter várias resistências para que isso aconteça. Então, aqui, a gente está falando de quê? De força-peso, tá? O que que é peso, gente? Peso não é a mesma coisa que massa. Por exemplo, eu tenho hoje os meus 90 quilos, tá? Massa é definida em quilos. O que você tá achando ruim? Você chega lá também, não se preocupe não. Comendo desse jeito, você chega lá também. Chega, não se preocupe não. Você tá indo pro mesmo caminho. Tô com mais de 50 quilos. Pronto, vamos pegar você então. Você tem quanto de peso? Peso não, de massa? 50 quilos? 120. 120, eita gota. Você tem 50 quilos. Então você tem 50 quilos de massa. Você vai ter ali 50 quilos de massa, certo? 50 quilos de massa não é o seu peso. 50 quilos de massa é a sua massa, beleza? Agora, o que que é peso? Peso é uma coisa que vai exercer a gravidade. A força-peso tem a ver com a gravidade. É a força que atrai os corpos em direção ao centro da Terra. Por isso que toda vez que você soltar qualquer coisa em qualquer dimensão, em qualquer estrutura física, ela tende a ir em direção ao chão, que é em direção ao centro gravitacional da Terra. E é isso que está escrito aí na sua página 13. Então, peso é o nome que a gente dá
para a força da gravidade que prende os corpos ao planeta Terra, tá? Então, na Lua, essa força gravitacional vai ser diferente. Em Júpiter, essa força gravitacional vai ser diferente, porque a gravidade lá muda, né? Então, a força-peso muda. Assim, na Lua, o bicho sai voando. Não. Júpiter Não, tem uma gravidade, mas é menor, né? Diga. Por exemplo, você joga Carlos em Júpiter, passa 2 segundos, Carlos vira um Arthurzinho, então esticado que vai ficar. Nossa, mano. Nossa, mano. Então, ó, o que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo que a força-peso, ela não tem nada a ver com a massa. Massa é definida em quilos, certo? Então, massa é aquilo que está em você. Massa é a sua composição, tá? Então, tá aqui, ó. Se um corpo é lançado nas proximidades de um planeta, sem nenhuma resistência ao seu movimento, após o lançamento, sua aceleração será vertical, dirigida para baixo. Ou seja, essa aceleração independe da massa do corpo lançado. Então, massa não é peso. Massa é medida em quilos e tem a ver com a estrutura que compõe cada objeto, cada ser. Tá bom? Agora, força-peso tem a ver com a gravidade. Vocês têm que saber diferenciar isso. Porque senão vocês vão confundir. A massa não tem nada a ver com peso. Peso é isso aqui, é a força gravitacional. É o quanto da gravidade exercida sobre você te arrasta para baixo, te arrasta para o centro da Terra, certo? Não tem nada a ver com massa, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a força resultante que vai empurrar essa maçã para baixo e a gente também tem a aceleração. Então, a gente sabe que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Isso a gente já conhece, já guardamos bem essa formulazinha na nossa cabeça. Então, a gente só precisa saber aqui a questão da massa da maçã. Quanto que a maçã exerce de massa, né? Aí a gente vai falar, mas é o peso dela. Não, não é o peso. A gente vai chamar de peso, vai continuar chamando peso. Eu peso tantos quilos. Por que isso? Porque a gente sempre vai continuar utilizando a palavra peso para ser a nossa referência. Mas não é assim que acontece. Então, a força-peso, ela é a interação entre o planeta e um corpo. A força-peso tem a ver com a gravidade e a massa tem a ver com os quilos que compõem determinado objeto, né? Então, se a força ela for única atuante no corpo, então a sua aceleração vai ser igual à ação gravitacional. Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui uma maçã, ela vai ser jogada para baixo. Então, você percebe que a força que está sobre ela é uma força que é a força-peso. Por quê? Porque a gravidade ela se ocasiona dessa aceleração. O corpo vai ter a aceleração que a força gravitacional exerce sobre ela, certo? Então, a força dela de acelerar para baixo é a mesma que a gravidade. Então, por isso que a gente diz que a força-peso, né, P é de peso, vai ser igual a massa vezes a gravidade, ou a massa vezes a aceleração gravitacional. É uma balança que ela tem um dispositivo que serve para medir aí a massa dos objetos. Então, isso aí é um bloquinho de madeira, preste atenção nisso, ó. É um bloquinho de madeira que foi colocado em cima de uma balança e ela vai medir em gramas. Só que perceba o que ele está fazendo agora. Ele está inclinando essa balança e você vai ver que ela vai sofrer variação para menos. Tá vendo aí, ó? Percebeu? Vamos ver mais uma vez, ó. Observe, ó. Ele coloca o bloquinho de madeira em cima da balança. Ele vai mostrar que ela pesa 291 gramas. Aí ele vai virando essa balança, que está apoiada numa base de madeira. E aí simplesmente vai mudando as gramas. Por que muda as gramas? Alguém saberia explicar por quê? Ela estava se mexendo. Ela estava sendo inclinada e caindo. Mas por que quando inclina... Por que quando inclina, muda a marcação das gramas da massa? Ó, você percebeu? O peso não estava mais em cima da balança, e sim pro lado. Então, onde ela estava sendo... Mudou alguma coisa nela. Mudou justamente essa questão... Pode falar, gente. É porque mudou o sentido da força gravitacional? Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O que você tem que entender de força normal...
é o seguinte, a força normal, ela vai ter uma ação sobre a superfície da Terra, certo? Igual a força-peso tem para baixo. Então, ela vai exercer uma força semelhante à força-peso para baixo, certo? Só que quando esse ângulo começa a ser mudado, ele deixa de ser perpendicular, né? O que é perpendicular? Perpendicular, que a gente viu nas aulas de artes, é o ângulo de 90 graus, certo? Quando alguma coisa, algum objeto deixa de ficar um ângulo reto, ou deixa de ficar numa ação plana, ele vai sofrer aí uma diminuição, né, dessa força. Ou seja, a força normal ela vai ser observada em várias situações. Né? Se você se senta em cima da cadeira, né, você tem uma tendência de ir para baixo, não é verdade? É Você claro. tem a tendência de cair, né? Se você faz essa força em cima do banco, a sua tendência é cair. Por que você não cai? Porque o Tem uma banco, cadeira embaixo. o banco ele foi criado, a cadeira ela foi criada, ela foi desenvolvida para sustentar Feita a tua reta. massa, para sustentar a tua massa em relação à força-peso da gravidade da Terra. Mas para Minha cara. isso, ela tem que ficar numa situação onde a força normal garanta essa estabilidade. É a mesma coisa você, por exemplo, se você fosse ficar de pé, encostado na parede, né? Se você fica encostado na parede, você não cai. Por quê? Porque você colocou ali o seu pé, apoiando ali a sua perna, de modo a apoiar suas costas na parede e você não cair. Ali a sua força normal... ali a sua força normal está se aproveitando da parede para você não ser levado para o chão por causa da força-peso da gravidade, né? Que ela vai fazer uma aceleração acontecer ali por causa da sua massa. Você tem peso também, né? Quer dizer, peso na força que atrai você para a gravidade. Mas a sua massa de 50 quilos, ela vai exercer uma aceleração em relação ao centro da Terra. Por que você não cai? Porque o seu corpo se estabiliza aí na questão da força normal. Então, vai agir sobre vocês, sobre um objeto, enquanto esse estiver numa ação perpendicular, certo? Então, a gente chama força normal de perpendicular, né? É uma força que sempre vai ter que estar plana sobre a superfície de contato dela. Então, por que a cadeira ela não se abre quando você se senta, se você tem massa e você tem a força-peso te puxando para baixo? Porque a cadeira ela foi criada para ter uma resistência a ter a força normal. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Se for eu, por exemplo, vou pro chão, né? Porque a minha força-peso é maior do que a sua, claro, né? Mas olha aí, Se ó. Se você for uma criança retardada e ficar pulando na cadeira, você cai também. A cadeira direita. Exatamente. Então, a força-peso, ela vai agir junto com a força normal. Se você olhar aí na sua página 15, você vai ver isso. Uma imagem de uma pessoa sentada num banco, né? E um livro que permaneceu em repouso em cima da mesa. Se você colocar o livro de pé em cima da mesa, por que ele não cai? Ele não cai por causa da força normal. A força normal que deixou o livro em uma linha plana, em uma linha perpendicular com a mesa. Você já fez isso? De equilibrar um livro em cima da mesa? Tenta equilibrar esse seu livro em cima da mesa. Dá um jeitinho dele ficar de pé. Tenta fazer isso. Tenta aqui. Tenta aí. Esse livro que tá aí na sua mão, tenta fazer ele ficar de pé. Consegui. Conseguiu? Tá em pé. Pois é, sabe por que ele tá de pé? Por causa da força normal. Ele tem massa, ele tem a força-peso atraindo ele para o centro da gravidade da Terra, só que a força normal permite que ele fique equilibrado por conta da estrutura, do modo como você abriu ele. Você abriu ele deixando em forma de V, mais ou menos, é isso? Está aqui, ó. Aqui a gente vai ter um bloco, tá vendo? Que ele vai ser constantemente movido pela ação, né, de movimento, claro, mas ele vai sofrer atrito, certo? Então, empurrar esse bloco não é uma tarefa muito fácil, dependendo do quê? Dependendo da sua massa e dependendo da sua força-peso, certo? A força-peso a gente já sabe que é diferente da massa. A força-peso é aquela que vai atrair os corpos em direção ao campo gravitacional da Terra, que é o centro da Terra. Então, ele vai ter uma massa
e vai ter aí a força-peso. Isso vai me impedir de movimentar esse bloco, certo? Isso a gente já sabe. Só que movimentar ele também vai ter outra força que vai me impedir de movimentá-lo ele normalmente, que é o atrito, certo? Atrito é quando você vai ter aí, vamos dizer assim, o contato entre dois objetos. Um pneu, corre Isso, feio. isso, dois corpos. Aí na Então, página 16 do seu livro, você consegue ver isso. Então, essa é a força de atrito. Ela vai meio que dificultar o seu trabalho quando a questão é movimentar, né, esse bloco, por exemplo, aí nessa superfície. Mas a gente precisa observar que essa força de atrito, ela pode ser diminuída. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, uma madeira encerada, bem lisinha, e pegar o asfalto aí da rua da sua casa, né? Se a gente pegar essas duas superfícies e colocar os blocos em cima, qual que você acha que vai deslizar com uma maior facilidade? O da madeira encerada ou o asfalto? A madeira encerada. Justamente. Na Agora, madeira. por Porque que no isso? asfalto ia desaparecer. No asfalto, se der buraco, ele Justamente. Então, entala. Só de raspar o joelho, sua perna quase some. Imagina um Né? bloco. isso. Não, mano, desintegra isso sim. Isso. Então, ó, se você perceber aqui, essa superfície aqui, ela é mais fácil da gente poder empurrar o nosso bloco do que essa. Então, a gente tem uma superfície que ela tem uma maior força de contato e uma menor força de contato. Essa daqui tem mais atrito do que essa, porque essa daqui tem menos contato do que essa. Por quê? Porque aqui no asfalto, não é só o asfalto que a gente tem. A gente tem os pedriscos, né, que atrapalham aí o contato, né, do caixote. Isso. De buraco. Buraco. Nossa. Então a gente sabe que aqui nessa superfície a gente vai ter Faltando uma maior pedaço. aderência do que nesse lugar aqui. Então aqui vai ter muito mais aderência do que aqui, certo? Então a força de atrito, ela está onde? Ela está entre as superfícies de contato. Tá tendo contato aqui, tá tendo contato aqui. Então essa daqui, ela vai ser mais fácil da gente movimentar, porque o atrito vai ser menor. Olha aqui o que tem dentro, ó. Aqui tá cheio de pedrisco, um monte de coisa. Aqui já é uma substância já alisada. Então quando a gente empurra esse bloco, a gente vai ter aí a resistência do ar, com certeza, né? A gente vai ter o coeficiente de atrito, que a gente chama coeficiente de atrito, porque a gente vai ter a força que vai ser gerada para movimentar esse bloco, e a gente também tem a força-peso contida nele, e a gente também tem a substância de aderência aonde ele vai passar. E a força normal, obviamente, colocada para equilíbrio, junto com a força-peso e a gravidade da Terra. Então, tudo isso aqui... Caraca, que interessante, galerinha. Tudo isso daí faz com que um simples bloco de 20 quilos, por exemplo, e um de 50 quilos tenha as suas diferenças para serem movimentados. Então, 50 quilos e 20 quilos é a massa, tá? Vamos dizer aqui, ó, 20 quilos é o Arthurzinho, 50 quilos sou eu, né? Quem vai ter mais dificuldade de ser movimentado por causa da força-peso, por causa da massa e por causa da o movimento de atrito, vai ser quem? Vai ser eu, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, se o peso é maior, a força normal é maior. Se fosse um estilingue, bota uma pedra, A força elástica. estica. Isso, a força elástica tem a ver com isso que você está falando mesmo, de esticar. Ó, você precisa fazer uma força para você esticar essa molinha. Tá vendo, ó? Quando você estica ela acaba voltando para o mesmo movimento que ela tinha. Tá Aí vendo? quando bota, Isso. aperta, Ela tem um movimento onde você puxa ela, você faz uma força. O elástico bate com tudo no seu dedo. É, exatamente. Ai. Porque você faz esse movimento, ó, de puxar ele numa E direção tirar aquela contrária. bolsinha de Mas sangue. quando você solta, ele volta na sua direção novamente. Então, a força elástica, ela vai depender do quão deformado vai ficar aqui essa molinha. Ou o elástico que você está puxando com a sua mão, né? Então, a mão é bem pequenininha. então essa força elástica a gente vai ter a partir do coeficiente de elasticidade, que são os newtons pelo metro, né? Que ela consegue se esticar. Ó, veja que aqui ficou menos esticado do que aqui, tá vendo?
Então, essa daqui teve uma maior força elástica do que essa, certo? Então, quanto mais você puder puxar, né, a gente vai colocar isso em metros, até em centímetros, né, à medida aí que você conseguir puxar e deformar essa molinha, a gente vai ter aí um coeficiente, que é o coeficiente de quê? O coeficiente de elasticidade, que são newtons por metros. Então, aqui a gente vai fazer um cálculo bem rápido, tá? Então, a força elástica, ela surge quando esse corpo elástico, no caso aí a molinha, né, ela vai ter essa propriedade de se restituir, ela volta de novo à forma que ela tinha antes, né? Ela fica esticada e ela se comprime de novo. E sempre no sentido oposto. E é isso que ocasiona a deformidade, né? Então, a gente vai ter um símbolo, né? E o símbolo para a gente poder fazer esse cálculo vai ser do força e o EL bem pequenininho, força elástica, tá? F grande, maiúsculo, né? E o EL pequenininho, tá bom? Então, agora que a gente já viu aqui esses vídeos, a gente viu na prática, né? Esses vídeos aqui. Agora sim, a gente pode ir pra gente dar uma olhadinha aqui no livro. Deixa eu mandar aqui esse último vídeo lá no grupo, tá? E o pessoal não viu aqui esse vídeo. Então tá aqui, a gente viu aqui. Pode falar. Posso fazer uma reza? Uma reza? Uma oração? Uma oração? Uma oração. Pode. Ah, tá, por favor. Beleza, se prepara aí. Hum. Pai nosso que está no céu, santificado seja a vossa mão de tanto copiar coisa, que os professores passam no quadro. Mas eu passei o quê no quadro assim, hoje? Perdoai nossas códigos. Meu Deus, o que eu passei no quadro hoje, Deixa cara? eu falar. Fala, Deixa eu termina. continuar. Tá bom, continua. Educado. Perdoai nossas colas, assim como perdoamos a existência dos professores. Meu Deus do céu! Que é Só isso? poesia. Do Paulo, né? A tarefa que não envia. Meu Então envia Deus, de religião, tá mente, amado, literatura né? proporcional. Já acabou, Jéssica? Não sei não, viu? Só Deus na vida de vocês. Então assim, só fazendo aqui uma revisãozinha, tá? Eu vou mandar pra vocês lá no grupo Perdoai nossas esse colas, videozinho assim como aí. perdoamos a Meu existência Jesus, dos tá bom, está perdoado. Uma frase foi ótima. Eu perdoo você, tá bom? Meu Deus do céu. Eu te perdoo, tá bom? Ó, Patrícia, lembrando que é só uma brincadeira, é só na zoeira. Não, meu amor, vocês sabem que vocês moram no meu coração, Nunca mais né? fiquei Quem nesse é o poema. cachorro? Giano Gordo. É o cachorro de Felipe? Vocês moram no meu coração. Eu não vou ficar chateado com vocês nunca. Pode ficar tranquilo. Bom, só revisando aqui pra gente encerrar esses 5 minutinhos de aula, né? Ó, força-peso, aqui no seu livro, página 13. É a força, você tem que sempre se lembrar disso. Peso não é o que você tem no seu corpo. O seu corpo é massa. Peso é o, que a gente, o nome que a gente dá à força gravitacional sobre os corpos que estão sobre a superfície terrestre. Tá bom? A gente sempre vai colocar esse símbolo aqui, ó. Força-peso é FP. F grande, P pequenininho aqui do ladinho, tá bom? Então, a gente tem esse cálculo aqui, ó. Força-peso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, tá? A massa sempre medida em quilos, força-peso sempre em newtons e a aceleração da gravidade em metros por segundo, tá bom? Indo mais adiante aqui, a força normal, ó. Força normal sempre vai ser representada por esse símbolo aqui, ó, Fn, tá? A força normal, ela é a concentração ali, né, o contato que você tem entre os corpos sólidos, ou seja, é a força perpendicular, é a força que recebe o nome de normal, mas é a força que a gente diz que atua sobre uma superfície plana, sobre algo perpendicular, tá? Aqui na página 16, a gente tem a força de atrito. A força de atrito é o contato entre superfícies, né, que vai gerar essa espécie de aderência e vai facilitar ou dificultar o deslizamento ou o rolamento ali dos objetos. Então, a força de atrito é F grande com AT pequenininho embaixo, ó. Força de atrito. Beleza. O movimento de atrito pode ser cinético, ou seja, ele acontece quando você está empurrando, por exemplo, o caixote, ou ele pode ser estático. O caixote está parado e quem está movimentando aqui são as rodinhas, certo?
Então, a gente pode ter ele cinético quando ele se movimenta e estático quando ele está parado, mas com a ajuda das rodinhas ele se movimenta, ele desliza. A gente também tem aqui a questão da força elástica, tá certo? A força elástica... Ah, peraí que eu esqueci de falar aqui um negócio, ó. A força de atrito, como é que a gente vai fazer o cálculo da força de atrito? Força de atrito é medida em newtons, a força normal é medida em newtons e o coeficiente de atrito. Força de atrito vai ser igual a força normal vezes o coeficiente de atrito. A gente vai ver isso daí na prática depois. A força elástica é a questão dos objetos que podem deformar a sua forma normal, certo? Deformar a forma, A sua estrutura. Né? A sua estrutura, ótimo, muito obrigada. Então, a gente tem molas e elásticos que podem sofrer aí uma deformação na sua estrutura. E a gente pode assim, medir... Pega o elástico, Isso. A gente pode medir essa deformidade... deixa ela esticada por uma semana e depois estica de novo. É verdade. A gente pode medir essa deformidade em metros ou em centímetros por segundo, tá bom? Então, a gente vai ter aqui a força elástica vai ser medida em newtons, vai ser igual ao coeficiente de elasticidade, que vai ser medida aqui em metros, né? Newton por metros ou newtons por centímetros, igual a sua deformação, que vai ser os metros, tá? Na próxima aula, a gente fala melhor sobre isso daqui, utilizando essa experiência, tá certo? Se você já quiser fazer em casa, fique à vontade, tá bom? Então, agora são 5 horas. A gente encerra a nossa aulinha por aqui. Eu vou mandar para vocês a atividade de casa. A atividade de casa hoje é o LDA, página 8, tá bom?